rapidinho contar um pouco da sua história para o público, porque sua história, além da sua voz poderosa, além de tudo que seu ministério já demonstrou ser, né, ainda tem algumas partes que talvez não tenha, que o público ainda não conheça, né? Mas como eu andei pesquisando, Olha, e gente, muito, que legal. eu sei que sua história não começou há alguns anos atrás na música. Eu sei que Deus começou uma promessa na sua vida quando você era bebê, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente dessa. Então, minha mãe me teve com 17 anos e apesar de muito nova, eu costumo dizer que ela sempre teve uma maturidade espiritual. Por mais que ela estivesse saindo de uma família defasada, sem estrutura familiar, mas antes da família da minha mãe destruir o casamento dos meus avós, eles tinham o hábito de orar, de fazer voto com Deus, chegou a pastorear igrejas, então tinha um ambiente familiar dentro, familiar religioso dentro dela. E por mais que a família se destruiu, se desfez, ela não deixou a religião, não deixou a fé em Deus. E, e nós vemos hoje que por muito menos as pessoas desistem da fé, né? Eu sou muito grata ao meu Deus pela minha mãe e pela maturidade que ela teve Hum. de continuar acreditando, tendo fé, confiando em Deus, por mais que tenha visto no ambiente familiar aquela destruição. E com 17 anos ela fez um voto, né? Eu estava muito ruim, com infecção generalizada. O médico disse: essa menina morre hoje. E ela foi para um Meu cantinho, estava Deus. tocando ao Rei dos Reis consagro, da Aline. E ela, aquele dia, fez um voto dizendo: Deus, se o Senhor ressuscitar, der vida a Kimberly, por onde ela for, ela vai louvar o seu nome. Glória a Deus. Mas desde a barriga ela já dizia que queria gerar uma cantora. Amém. E a parte do cantor, ela falou, até deu o exemplo de Lauriette. Eu falei que eu não vim com os agudos da Lauriette. Essa parte aí Deus não quis atender, mas sempre cantei desde os 3 anos de idade. Ela sempre incentivou muito o meu ministério. Então, o ministério começa assim, desde aquele momento em que Deus me ressuscitou naquela maternidade. Porque o ministério nada mais é do que um testemunho de vida antes dessa missão, seja de pregar, seja de evangelizar, seja de orar, seja de profetizar. Nenhuma chamada é feita sem antes o Senhor te testar em Glória a algo. E Deus. o Senhor fez isso com a minha mãe e ela gerou em mim essa fé. É, então, assim, começa lá, né? Glória a Deus. Você sempre fala no seu testemunho, né? Que eu já ouvi algumas vezes você contando. Você fala sobre seu avô também, que era um exemplo de fé, não é? Conta um Sim. pouquinho desse homem de Deus aí. Meu avô, por parte de pai, o seu Antônio, hoje ele já está bem debilitado, mas eu lembro que no tempo de muita força, e por mais que esteja debilitado, ele vai em mais cultos do que eu. Ele no Pético de Doutrina, no Pético de Escola Bíblica Glória a Dominical, Deus. ele Assembleiano assembleano do pé do pé roxo, que roxo. não, Ah. que não deixa nunca, sabe? E, e ele sempre tá, até hoje, ele mantém um testemunho ilibado. Até hoje ele mantém a fé intacta. Hoje você pergunta a qualquer um, quando você chega em Anchieta, quem é Pastor Antônio? O testemunho é o mesmo. Um homem de muita fé, que viu Deus fazendo coisas extraordinárias, porque resolveu se entregar para Deus. E o ministério pastoral, o senhor que é pastor sabe, não é fácil. Você tem que. Porque estar com pessoas já não é fácil. Cuidar de Sim. pessoas é menos fácil ainda. E ele dedicou a vida dele a cuidar de pessoas. E eu acho que por isso essa chama sempre ardeu, sabe? Porque hoje eu cuido de pessoas com aquilo que escrevo, né? E eu Glória a acho que Deus. sempre ardeu, é uma coisa meio familiar que veio desde o meu avô, cuidar de pessoas.